E aqui estamos nós, é verdade, aqui estamos nós mais uma vez com a função que o 16 Válvulas encara desde o primeiro momento, que é a divulgação daquilo que acontece à volta do desporto motorizado, seja os intervenientes diretos ou seja os intervenientes indiretos, mas que têm um papel muito importante precisamente no desporto motorizado, em todas as suas modalidades. Mas isto porque hoje vamos falar, e o António está aqui comigo, ele, António Morato, ele que para todos os efeitos é o responsável da AM Timing Team, que fiquei a conhecer, falo aqui, reconheço o meu erro por ter ficado a conhecer o trabalho da AM precisamente este fim de semana, na Baja de Montes Alentejanos, em Beja, mas o António já tem um historial por trás dele que lhe traz uma bagagem bem importante e que vamos aproveitar para divulgar. Lembrar mais uma vez que é o trabalho que é feito, neste caso, na medida de tempos e dados importantes que tenham a ver com a competição, mais em concreto no todo o terreno. E por isso, sem mais demoras, mandamos um abraço ao António, agradecer mais uma vez também a simpatia e a disponibilidade. Conto que as condições de audição estejam perfeitas nesta altura, António. Será assim? Sim, Gonçalo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, antes de mais. E, efetivamente, nós dedicamos ao todo terreno já há bastantes anos. E é um prazer estar aqui na sua companhia. Muito bem, eu agradeço, eu e naturalmente quem vai ouvir de facto, esta entrevista. Então vamos falar precisamente daí das origens, não só da AM Timing Team, obviamente, mas claro que do António Morato, que por aquilo que eu percebo tem mais a contar do que propriamente a empresa, vamos dizer assim. António, as origens deste trabalho que está a fazer, portanto naturalmente a ver com a cronometragem e assim seja, começou antes da AM Timing Team ou uma coisa tem a ver com a outra? Não, começou bem antes. Aliás, eu moro em Mafra, que é a terra precisamente do primeiro vencedor da Baixa de uma prova todo terreno em Portugal, que é a Baixa de Porto Alegre, foi ganho pelo António Baiona em 1987 e foi ele que me levou para as corridas de automóveis, primeiro nos rallies e na velocidade e na altura também para todo o terreno. E a partir de 87, antes, obviamente, que eu tinha um gosto pelos automóveis, mas quem me introduziu dentro das corridas de automóveis foi efetivamente O António Baiona. o António Baiona, exatamente. E a A partir quem daí, mandamos daqui já um abraço também para ele, exatamente, um grande entusiasta e que fica sempre na história do todo o terreno nacional. Força! exatamente, uma grande figura aqui de Mafra, aliás, que lançou muita gente aqui em Mafra também, noutras áreas, como É porque navegadores, essa até. também é uma questão que eu já tinha tentado colocar, já pus relativa a Porto Alegre, porque também, como nós sabemos, há muita gente ligada a todo o terreno em Porto Alegre. Cheguei a perguntar uma vez a um, não sei agora de recor qual seria o dos pilotos com quem eu habitualmente falo, se tem a ver com a água. Vocês, naturalmente em Mafra, também com um histórico enorme, não só todo o terreno, rallies também, como tivemos recentemente a passagem das Camélias, mas Exatamente. será do vosso pão, porque o vosso pão também é fantástico, o pão de Exatamente. Mafra, não é? Bom, é bom, mas exatamente, somos muito aficionados aqui em Mafra pelo desporto automóvel. Pena não haver tantas competições aqui na zona oeste, especialmente, e na zona de Lisboa, de automóveis, mas pronto, o regresso das Camélias foi é uma boa notícia, um bom motivo para continuarmos a gostar bastante e muito de automóveis aqui em Mafra. Muito bem. E o António começava, como dizia muito bem, 87, mais ou menos nessa altura, a Sim, fazer o quê? 87. Ia com o António para as provas e ajudava e fazia um pouco de tudo. E depois, na velocidade, realmente comecei a fazer ali uns tempos, umas placas de tempos ali nas boxes. E depois também com outro amigo, que também aqui de Mafra, o Sérgio Cerveiro, que foi navegador agora do Edgar Condense nesta prova. Começámos a fazer alguns tempos, já na equipa da Mitsubishi Castrol, em 93, assim uma coisa, foi mais a sério. E depois, talvez ou o meu ingresso mais a sério na modalidade foi precisamente já nos anos 98, 99, com o Rui Sousa e com o Carlos Silva que também é aqui de Mafra. Exatamente. E depois que me endereçaram um convite para ser responsável pelos tempos de equipa Nissan Vodafone, na altura desde os tempos de 2000 até 2003. E Pós aí, a partir Navara, daí, nunca parei, não é? Nunca parei até 2007, continuei depois da saída da Nissan, ou do término da equipa Nissan Vodafone, continuei com a equipa Pro Lama, até 2007, penso eu, e a partir de 2008, já com o Pedro Grancha, fundo, entre aspas, o IM Timing Team e comecei não só a dar assistência só a um único piloto ou uma única equipa, e o meu serviço foi, digamos, partilhado por vários pilotos, que também é um dos objetivos da redução de custos que os pilotos querem no campeonato.
António, mas esse trabalho e logo a base da AM Timing tem a ver naturalmente aqui com uma procura de dar a informação o mais rápida possível, de tempos intermédios, de tempos de passagem e tudo mais. Ora bem, o trabalho consiste efetivamente em informar os pilotos. Estamos a falar que hoje os setores são bem mais curtos do que eram antigamente, não é? Lembro que havia setores de até 300 km, não é? Havia provas em linha, ou mais, não é? Ou 400, e então o objetivo era sempre ter equipas de, não sei, na altura, hoje, talvez 25 em 25 km, ter equipas em que eu centralizo a informação e depois em que damos a informação com aquelas placas de tempos de boxe, de circuito, e transmitimos para os carros, não é? Para os nossos carros, para transmitirmos estamos a falar saberem, obviamente, do ritmo e tudo mais. Os tempos que estão a fazer em relação aos seus mais diretos adversários. António, mas numa altura sem internet, portanto aqui tudo com o cronómetro na mão, fazer tudo de uma forma artesanal. Contas à mão na altura, nos primeiros era fazer contas à mão, contas no papel, não é? E depois já depois dos anos 2000, já para a frente, já com computador, com programas de tempos, né, que se fazia com um sistema mais elaborado, digamos, digamos que houve uma evolução ao longo dos tempos, né? Ainda bem. E memórias desse tempo, da dificuldade de processar os dados, ter as pessoas que trabalhavam bastante comunicação. Havia provas com rádios, não é? Que havia as equipas que podíamos ter rádios, os rádios permitiam, talvez até aos primeiros tempos de telemóveis, melhor que os primeiros telemóveis, porque nem sempre havia rede, não é? Mas depois, sei lá, desde a informação, de levar a informação por carro, pela estrada, não é? Digamos, de um ponto ao outro, era uma coisa muito, muito engraçada, muito divertido, não é? Muito divertido, dizemos nós agora, na altura seria muito, muito complicado, não é? Entretanto, os tempos evoluem. Neste momento, e estamos a falar já de 2021, o António tive a ocasião de verificar o seu trabalho, neste caso feito na base de Montes Alentejanos, aqui em Beja. Sei que o António, nesta altura com a AM Timing Team, está a dar apoio a alguns pilotos que contratam os vossos serviços. É assim, não é, António? Exatamente. Muito bem, estamos a falar de quantos pilotos para já, porque sei que só a nível de todo o terreno. Neste momento está a colaborar com que pilotos? Ora bem, com o João Ramos, Tiago Reis, com o Alejandro Martins, com o Nuno Madeira e com o Pedro Dias da Silva. Nesta prova tive esses 5 pilotos e também terei outros pilotos no futuro, como o caso tenho um acordo com o Paulo Rui Ferreira e com o seu filho também, que tiveram na Baja da Andaluzia e portanto não tiveram cá, e em princípio estarão no Algarve, penso eu, ou pelo menos o João estará. E fale-me lá então desse trabalho agora feito este fim de semana. Essencialmente foi igual aos outros recentes anos ou houve alguma coisa de diferente? O que é que nos pode dizer? Basicamente foi igual, apenas os setores, em relação ao ano passado, os setores foram, digamos, partidos ao meio. Em lugar de ter os 150 km habituais, tiveram um quilómetro com 70 e outro com 80 km, grosso modo, pronto, os 150 então, tiveram partidos, o que facilitou um bocado o trabalho. Normalmente nós dividimos esses 75 km de média em 3 partes e nós temos 3 equipas em 25 km, como falámos, não é? Neste caso até menos, seria menos, em 20 daria uma média de 15, 20 km cada equipa estaria. A vantagem que temos na prova nestes setores mais curtos é que não temos que nos deslocar, ou seja, podemos ficar mais fixos nos pontos, não é? E não ter aquela preocupação de, normalmente numa prova de 150 km, das 3 equipas tem que fazer 2 pontos. Ou seja, existe sempre a deslocação, não é? Exatamente, a rotatividade, e que os pilotos têm que se deslocar, não é? As nossas equipas têm que se deslocar de um ponto ao outro. Do ponto A, do ponto 1 até ao ponto 4, do ponto 2 até ao ponto 5, do ponto 3 até ao ponto 6. E nesta prova, efetivamente, houve essa vantagem, né, de estarmos fixos e o que acontece muitas vezes é, por vezes, não conseguirmos chegar a tempo a um determinado ponto por causa de um atraso, que às vezes é muito difícil na ligação. Apesar de nós, na manhã, neste caso, na manhã, madrugada das provas, irmos reconhecer os pontos que vamos ficar, se temos rede, os acessos, demoramos muito tempo a chegar a outro ponto e tentamos fazer um trabalho dentro que é feito, que é programado, não é, durante a semana, mas depois é posto em prática na própria manhã da corrida. E quantas pessoas na estrutura esta para dar acompanhamento aos 5 pilotos? Exatamente, temos 8 pessoas, que é 2 pessoas numa base, e cada equipa que está na estrada são 2 pessoas. Um carro, 2 pessoas.
Quantas equipas? Perdi-me agora um bocadinho. Quantas equipas no terreno? A base com 2 pessoas. Foi onde nos encontramos. Exatamente. E na estrada estão 3 equipas com 2 pessoas. Portanto, somos 8 no total. E a nível de equipamento para essa situação, porque aqui foi fixo, como percebemos, estamos a falar de ligação com um ponto de início, não é? Pelo menos, se calhar, agora vai começar, pronto, e todos tomam nota daquele piloto que começou naquele momento, para depois, posteriormente, via rádio ou via internet, receberem informação para começarem a contar, ou não? Não, nós não trabalhamos assim. Trabalhamos com as horas, acertamos os relógios e trabalhamos mesmo com hora real, digamos assim, que depois é introduzida no programa de tempos que eu tenho. Na base? Na base, e depois isso faz automaticamente a conta. Normalmente os pilotos querem sempre o acumulado. O acumulado da prova. Pode haver ou não, às vezes, em informações de setor, para quem deseja, mas normalmente trabalhamos sempre com o acumulado. E funciona como? Como é que fazem chegar esses dados quem está no terreno? Hoje em dia, utilizando a internet? Sim, utilizando a internet é rápido. Fazemos chegar rapidamente a informação às pessoas que estão no terreno para montarem as tais placas de tempos com que irão dar a informação aos pilotos. Okay. E esta prova em si teve algum desafio? Estava-me a falar da questão de ser mais curtos, mas depois na comunicação ou os pilotos... Não, na comunicação funcionou de forma... Não falhámos ponto nenhum, que às vezes por vezes acontece. Falharmos algum ponto, não é? Porque há sempre imponderáveis de várias ordens, não é? Mas por vezes acontece, mas tentamos não falhar, mas esta prova não teve, digamos, incidências nesse aspecto. Tivemos em todos os pontos que estava inicialmente previsto e, portanto, funcionou tudo na perfeição. E como é que faz chegar estes dados que recolhe? Porque eu vi esse trabalho na base, mas depois o extrapolar para cada piloto eu não verifiquei. Como é que faz chegar depois essas informações obtidas? Através das tais placas de tempos que nós temos, e temos também, como eu penso que lhe mostrei, uma simbologia que temos de todos os pilotos. Sim, exatamente. Simbologia digamos, o piloto que está a passar, o nosso piloto será sempre o P1, P2 ou P3, e cada um tem uns símbolos, cada piloto... Para identificar, para ser mais fácil para ser mais rápido, uma vez que, como estamos a falar, o todo-terreno já é muito rápido em Portugal, os pilotos da frente andam muito depressa, e para terem uma informação, e obviamente colocarmos em sítios amplos, né, que tenham boa visibilidade, e para que os pilotos possam ver efetivamente as placas. Os pilotos e os navegadores. Claro. Estes são os pilotos que lhe pedem precisamente essa informação, os pontos intermédios, para terem uma ideia do ritmo. Exatamente, para terem uma ideia do andamento, para calcular o andamento e para gerir o seu próprio andamento, obviamente. E se calhar com algumas notas no livro, no roadbook, terem ali uma referência que devia ter passado aqui. Normalmente sim, no primeiro setor foi, como houve esta regra nova dos 20 minutos antes do setor, da entrega do roadbook. No primeiro dia foi complicado, mas no segundo dia refizemos onde estávamos, não é? Para eles estarem atentos à nossa posição na estrada, para estarem atentos à informação. Claro. António, e depois acaba a prova, portanto, ou no final do dia, vamos dizer assim, essa informação é enviada então por e-mail para os pilotos terem ali um comparativo com gráficos. Sim, passado 2, 3 dias faço um relatório de todos os tempos, com os parciais, com o acumulado, com o gráfico, para os pilotos terem uma ideia do que fizeram, não é? Uhum. Em que alturas em que perderam tempo e que podem retificar, obviamente. Mas isso pode ser utilizado também durante a prova, que é para eles perceberem, por exemplo, nesta prova começámos com os setores seletivos no sábado e depois no domingo, e perceber onde é que estiveram, uma vez que fizeram passagem pelos mesmos sítios, ali naquele sítio eu tenho que fazer mais depressa ou qualquer coisa. Estou aqui já... Dificilmente eles pedem a informação do sábado para o domingo, não é? Esta prova estamos a falar de uma prova ligeiramente diferente, em que os setores, normalmente hoje em dia, os setores não se repetem. Pois. Normalmente os setores não se repetem e, como vamos ter agora, por exemplo, no Algarve, o setor do primeiro dia terá 160 e o outro 140, portanto os setores vão ser diferentes também, não é? E têm sido diferentes. Mas aqui, como eram iguais, não obrigou a que algum quisesse perceber isso? Não houve essa preocupação, pelo menos a nível de tempos, não é? Eventualmente, para corrigir algumas informações nas notas. Muito bem. Podiam tirar. António, porque já percebemos o vosso trabalho do que é feito hoje em dia e, portanto, percebemos que estão ligados diretamente a alguns pilotos do todo o terreno. Pergunto-me em relação a objetivos pessoais, porque percebo que a empresa não é por acaso que se chama IM Timing Team, portanto, aqui vem o IM, naturalmente, do seu nome. Pergunto-lhe em relação, porque será a pessoa mais importante dentro da própria empresa, é o responsável máximo, pergunto-lhe onde é que estão os planos de trabalho para o futuro, utilizando, naturalmente, aqui a tecnologia.
Aquilo que lhe posso dizer é assim, é continuar no todo terreno enquanto me pedirem, não é? Enquanto me pedirem continuar no todo terreno. Há algumas limitações, já fiz algumas corridas também lá fora com pilotos internacionais, mas hoje é muito difícil porque a FIA tem uma regra que não permite a utilização de comunicações nas provas, nas provas FIA, portanto em Porto Alegre também não podemos utilizar as placas de tempos, não temos essa informação, vamos abaixo de Porto Alegre acima de tudo fazer relatórios, tal essa informação para o final do dia, talvez. Mas digamos que é extremamente limitado. Acho que é limitado e essa regra da FIA foi criada aqui há uns anos, quando havia as equipas da Mitsubishi e da Volkswagen, que queriam reduzir custos, e nunca mais se levantou essa regra, porque não tem muito significado. Acho que os pilotos da Taça FIA gastam demasiado dinheiro e acho que em outras coisas, Claro. e penso que isto não tem um significado assim tão grande que poderia haver, digamos. Podiam ter esta informação em provas de Taça FIA, mas isso nunca foi alterado. E estou a falar desde talvez há 15 anos, que essa regra nunca foi mexida, nem ninguém se lembra dela, se calhar. Muito bem. E planos de futuro, então, para ultrapassar essas situações? Onde é que o António quer ir levar a sua AM? Não quero, não direi que não poderei fazer muito mais, não é? Não poderei fazer muito mais do que estamos a fazer agora aqui, por essa situação, não é? Onde é que eu faço Ou ir mais para trabalho? outras modalidades, já É que assim, conhecemos as regras? costumo fazer, mas é uma coisa que não tem diretamente a ver com o timing team, digamos, que é a fazer as provas em fronteira, onde já, por várias vezes, estou presente, mas na gestão de corrida de vários carros. Portanto, de vários carros não pode ser muitos carros, em fronteira não pode ser. Nos ralis também é uma modalidade que está, digamos, fechada a esta vertente, porque a internet hoje em dia, os pilotos no final só têm toda essa informação e hoje já não é assim tão importante. E, portanto, é continuar todo o terreno, continuar no campeonato nacional, no melhor campeonato nacional que temos a nível mundial, penso eu. E continuar, e pelo menos os pilotos continuarem a acreditar no meu trabalho e E que não extrapolem para o TT Nacional as regras da FIA. Talvez seja isso o mais indicado, porque se exatamente. houver alguém iluminado que queira trazer essa informação, acabou-se nesse caso. Sim, exatamente. Não, penso que isso não vai surgir, mas pronto. Muito bem. António, não sei se ficou alguma nota aqui importante que me tenha escapado em relação ao vosso trabalho e que mereça aqui um destaque. Eu aqui procurei ir e simplificar o vosso trabalho, mas às vezes há questões de pormenor que podem ser importantes e que me tenha escapado, António. Não, penso que, acima de tudo, sei lá, o nosso trabalho é um trabalho pelo menos de grande, temos que ter gosto pela modalidade, gosto por apanhar pó e por apanhar chuva, porque às vezes temos de estar à espera dos nossos carros, não é, na estrada, e é muito, não direi que seja complicado, quem gosta, obviamente, faz isso, e nós não nos negamos, não é, e é muito complicado ter a equipa que eu reuni, as pessoas que me ajudam, não é. São sempre os Porque mesmos que vão a todas as provas ou não foi sempre os buscar a mesmos, mas beja? já temos algumas pessoas que diferem, mas a base, digamos, que é sempre a mesma, que é difícil por vezes. Primeiro as pessoas têm que ter experiência, têm que saber, e às vezes há pessoas que, eu gostava de ir, então, mas aquilo às vezes é um bocado, temos que saber também sofrer um bocado, estar ali ao sol, às vezes muito calor, à chuva, não é? À espera dos nossos carros, não é? E portanto, mas é uma coisa que se faz penso com muito agrado, não é? E naturalmente aqui jovens entusiastas de todo o terreno para ficarem ali à espera, será assim? Não só jovens, pessoas com mais idade, com experiência também. Ali há um misto de experiência, de juventude e experiência. E como é que se cruzaram? Já agora, só por curiosidade, onde é que encontrou a sua equipa de trabalho? Naturalmente não foi no É assim, anúncio de algumas jornal. nas corridas, não é? Nos automóveis, não é? E outra, amigos também aqui de Mafra, pouca gente, mas por acaso pouca gente aqui de Mafra, que a maior parte das pessoas não são daqui, são pessoas que conhecemos nas corridas e que já fazíamos outras coisas e começámos a colaborar. Muito bem. Fico, de facto, muito satisfeito por verificar esse trabalho, que desconhecia por completo, e aqui a minha pecha foi mesmo esta. Por isso é que eu quis ultrapassar mais rapidamente com esta nossa Não, ainda conversa, bem que António. nós fazemos um trabalho discreto, porque quem merece efetivamente os louros são sempre os nossos pilotos, e eles é que são os artistas das provas, não é? Mas o vosso trabalho é importante também, como tantos, mas o vosso trabalho também é fundamental. Neste caso, só para 5 pilotos, mas vamos acreditar por verem
esta nossa entrevista, que mais pilotos sejam conquistados pelo vosso trabalho. Da minha parte, muitos António... mais não. Também existe uma coisa que se chama a capacidade de corresponder a esse trabalho. Não posso ter muito mais pilotos para ter um controle da situação, um perfeito controle da situação. Muito bem. Ou meter mais pessoas, que há aí tantos entusiastas que ficavam contentes Exato. com o convite. Muito bem. António Moreno, da minha parte, António Morato, agradeço a sua simpatia, a sua disponibilidade, mais uma vez, para nos apresentar este trabalho fundamental. Para mim, eu considero muito, porque aquilo que eu vi no terreno dá para perceber que é um trabalho muito importante, com muito valor. Dou-lhe os parabéns por este trabalho feito. Já estamos a falar quase em 30 anos, mais de 30 anos, não é? Estou a fazer aqui as contas de cabeça. Por aí. Estamos a falar de mais de 30 anos e, portanto, também estão de parabéns, tal como acontece naturalmente a vossa paixão pelo desporto motorizado e, no caso concreto, pelo todo o terreno. Mando um abraço ao António, extensível a toda a equipa e continuamos assim por mais anos e vai ser um bom sinal de continuarmos a encontrar, que é bom para todos que ainda cá estejamos juntos. Um grande abraço, António. Obrigado, Gonçalo. Obrigado eu, em nome de todos nós. Obrigado. Obrigado também, uma boa noite e até breve. Obrigado. Obrigado.